E aí, galera, como é que estamos? Tudo bem com vocês? Olha eu aqui de volta, demoro, mas venho, hein? Não fico muito tempo longe. E aí, eu me chamo David, sou professor de desenho. Para quem está caindo aqui agora, seja bem-vindo ao canal, né? Eu estou trabalhando aqui com vocês somente desenho por enquanto, mas é um canal dividido em três partes. Deve ter alguns vídeos bem antigos, que são vídeos de tatuagem, porque eu também sou tatuador. Sou mais professor de desenho do que tatuador, né? Eu dou aula de desenho há mais de 20 anos e tatuagem deve ter uns 13, 15 anos aí, 14 anos, uma média aí, acho que 15, 14, 15 anos. Então, assim, agora eu estou trabalhando no canal, por enquanto, somente aulas de desenho. Mas de vez em quando eu vou lançar um vídeo, eu quero fazer, como eu falei até no início, quando eu voltei, né, há alguns meses atrás, 2 meses, 3, não sei, eu falei sobre os customs dos action figures, né, que eu quero fazer. Logo, logo vou estar lançando alguma coisa aí. É porque eu estou empenhado, estou bem empenhado nas aulas de desenho, então estou meio que deixando, por enquanto, agilizar, pelo menos terminar essa parte, porque até conversando com um cliente meu essa semana, Paulo, disse, rapaz, para mim isso é muito importante. Isso é importante demais. Quando eu tive contato com a perspectiva há muitos anos atrás, dando aula particular de desenho, eu assim abriu total abriu o leque assim total geral de tudo que eu imaginava o que era desenho, o que era, né, se expressar artisticamente com desenho, pintura. A perspectiva ela me deu sabe, um up assim fantástico, fantástico, uma coisa assim tipo totalmente além do que eu já reproduzia, o que eu já fazia, porque abriu minha mente, galera, abre a mente mesmo, acredite nisso. Eu quero agradecer a todo mundo, né? Antes de começar essa aula, que é a aula SA19, vamos falar sobre o cilindro, né? Já está acabando essa parte de volumetria e logo vamos ter a projeção de sombra. Gente, ó, eu estou fazendo isso aqui, assim, da maneira mais cuidadosa possível. Por quê? Porque realmente, pra gente aprender, pense comigo aí, você quer aprender algo que parece ser fácil, mas que não é tão fácil assim. Um bom artista, aquele bom artista, ele não sabe do nada, né? Eu vou conseguir desenhar aqui do nada, vou chegar aqui do nada por um espírito, uma energia, uma força. Não, você precisa treinar, precisa exercício. Perspectiva artística é muito importante. Eu quero saber qual artista que trabalha bem, que cria bem, que representa bem, que não tem noção de perspectiva artística. Muito difícil. E a maneira como estou fazendo aqui, eu juro a vocês aqui de coração, eu estou fazendo isso aqui como se, tipo assim, eu queria ter visto isso quando eu fui estudar perspectiva. Eu não tive isso, eu tive praticamente um livro. Eu tive um autor que eu segui, que foi o Parham, depois eu pesquisei alguns outros, mas assim, o mais completo entre esses que eu estudei, para mim é ele mesmo, é o José Maria Parham, mas tem outros que acrescentaram algumas coisinhas, mas nem juntando tudo eu consegui, assim, do jeito que está aqui, que até o Parham ele não deixa tudo tão claro, tem algumas coisas que passam assim, vai passando assim, você dá, eu meio que entendi, mas não entendi. Tem coisas realmente que não estão bem explicadas nos livros, entendeu? Então, assim, eu desenhando, estudando, pensem comigo aí. Se vocês estão achando que tem gente que está assim, poxa, cansa um pouco, às vezes cansa, realmente cansa, mas é preciso. Eu quero saber qual é a escada que você vai subir para alçar assim, uma melhoria no seu trabalho, que você não vai cansar. Não tem, você vai ter que cansar um pouco, é normal, precisa se dedicar. Eu faço aula e exercício porque eu quero que vocês exercitem, né? Pelo menos, ó, esse aqui é um exercício, esse eu vou desenhar, essa aula eu vou desenhar com papel, vou assistir com papel fazendo desenho, nem que seja 2 ou 3. Eu faço às vezes no esquema mais de 3 figuras, né? Esboço, nesse caso aqui para volumetria, e você pode fazer 2 ou 3, eu faço 5, 6 às vezes, né? Fico sempre pensando em 2 possibilidades, duas imagens para cada uma possibilidade de ausência e incidência de luz no objeto. Mas pensem comigo aí, como é que vocês vão aprender isso aqui se não tiver tudo bem claro? Se for tudo rápido, faz de qualquer jeito. Eu lembro que uma vez um professor fez essa aula, isso tudo que eu estou mostrando a vocês, nessa quantidade de aulas, o professor fez isso aí logo quando eu entrei na faculdade, entrei como aluno. Eu já tinha uma noção muito boa disso, porque eu já dava aula há muito tempo, mas eu vi o cara fazer isso aí no quadro em uma aula que durou, sei lá, 2 horas e meia, 3 horas. Ele fez isso tudo e ficou assim, todo mundo ficou sem entender nada. Eu sabia, fiquei calado, só pensando assim, rapaz,
complicado aí. Tá faltando muita coisa, falta muita coisa. E os alunos mais experientes, assim, os mais experientes, até os menos também ficavam, professor, mas eu não entendi não, se a luz cair do lado de lá, o que é que acontece? Ele nem falou assim, tipo assim, a construção foi, quem quiser que entenda aí, procure ler aí perspectiva, ponto de fuga, ele fez alguns sólidos lá, assim, foi muito rápido. Pensem aí, uma aula de 3 horas para passar tudo isso daqui para vocês, não tem como, é impossível. Então eu estou fazendo assim, eu sei que tem pessoas que, tem 2 tipos de alunos aí, tenho certeza que tem. Claro, deve ter mais, mas 2 em especiais. Tem o primeiro aluno que é aquele que diz assim, poxa, tudo que dele de falar, eu preciso ouvir para absorver. Pô, perfeito. Mesmo que você não desenhe na hora, você não, eu preciso ouvir, até porque de vez em quando, em um exercício ou outro, eu lembro de alguma outra coisa e eu solto lá. Em uma aula de exercício ou outra, às vezes eu salto uma coisa que eu não tinha falado nessa primeira. Exemplo, essa aqui é a primeira aula, para mim seria mais importante do sólido, no caso da ausência e incidência de luz no cilindro. A forma cilíndrica, são 2 bases circulares e o corpo é uma estrutura que percorre essas duas bases, né? A base superior e a base inferior. Vai ter coisa que eu vou falar, no exercício 3, no exercício 4, pode ser que eu lembre lá, pode ser que eu lembre tudo aqui, beleza, se eu não lembrar, mas tem aquele tipo de aluno que olha para ela e diz assim, poxa, de novo, tô cansado, eu queria que David pegasse aqui, agora desenhasse aqui, ó, vou desenhar aqui, sei lá, anatomia humana, vamos desenhar, aprender a desenhar mãos, agora quero fazer mão. Em um desenho já quer aprender. Olha, não dá para ficar bem e realmente entender, que eu acho que tirar a dúvida é a melhor forma de vocês aprenderem, se eu pegar um desenho já pronto ou pegar um desenho mais complexo e fazer de vez. Vai chegar, nós vamos fazer, mas eu acredito que se vocês passarem por essa primeira etapa é muito importante. Eu vi isso de um professor que tinha anos na faculdade, dando aula para alunos na matéria de desenho 3, tinha que passar pelo desenho 1, desenho 2. Na matéria de desenho 1, ninguém passava por isso, de 2 também, ninguém nem estava aí nem para lá. Aí quando chegava no 3, todo mundo perdido, a aula dele era basicamente esse entendimento de construção na anatomia humana, que era desenho de anatomia humana mesmo, desenho 3. E aí quando eu entrei como professor, substituto, fiquei lá 2 anos, meus alunos todos de desenho 1 e 2 passaram por esse processo. E é muito importante já em desenho 1, do jeito que eu estou fazendo aqui. Em desenho 2 já seria o que vamos fazer mais para frente. Mas tem muita coisa para mostrar. Aí pensem comigo aí como foi gratificante e ver que deu certo, porque minhas turmas, todas as minhas turmas, tanto de artes plásticas, quanto de licenciatura, desenho plástica, quanto de design de moda, design industrial, que é design mesmo chamado de desenho industrial, quando chegaram na matéria de desenho 3, e ele viu a diferença, porque os alunos estavam com um entendimento melhor, bastou passar algumas aulas e ele me chamou, um dia eu chegando na faculdade, indo em direção à minha sala de aula, que passava pelo pátio e tinha a sala dele, ele me chamou, David, faz favor, esses alunos foram seus alunos? Eu olhei, mais de 80% da sala foram meus alunos, eu disse, sim, professor, foram, desenho 2, todo mundo, professor, e ele, meus parabéns, viu? Todo mundo aqui já veio com outra mente, já está bem melhor. Ou seja, será que realmente passar por isso é ruim? Não, eu acho que não é, né? Então vamos lá. Desculpem aí eu me prolongar, porque eu quero que vocês entendam. Isso é importante. Chega uma hora que desenhar direto, calma, vai chegar lá, tá acabando. São 3 etapas aqui, são 3 etapas fundamentais. Eu fico contente que tem gente que tá assistindo, mas eu acredito realmente do fundo do coração, vai chegar uma hora que esses vídeos vão estar muito bem visualizados, porque isso aqui é o fundamento, assim, é o início do início para quem quer aprender a desenhar. Acreditem em mim, e estou falando a verdade. Tá, forma cilíndrica. O que é forma cilíndrica? A gente já sabe, né? Que é aquela forma que a gente encaixou dentro. Claro, todas as formas são construídas a partir de uma forma cúbica, né? Que é aquela forma com 6 faces quadradas. Na forma cilíndrica, o que a gente faz? A gente pega aquela estrutura do cubo, a face superior e inferior, nós trabalhamos com 2 círculos, né? Um círculo na face superior, um círculo na face inferior. Quando você junta as linhas, ou seja, como se você imaginasse uma infinidade de linhas, né? O corpo do cilindro é essa infinidade de linhas que se juntam entre essas duas bases circulares. No desenho, é a mesma coisa que eu falei, né? Sobre você imaginar uma... Cadê uma régua aqui? Vamos ter uma régua. Pronto, tem esse transferidorzinho aqui. Você imaginar que você tem um círculo e a partir do momento que uma linha chega até o extremo dele, você tem um ponto em cima, tem um ponto embaixo, você liga os dois
e aí você consegue representar, né, linearmente essa forma no papel. Quando você tem uma luz que toca um objeto desse daqui, o que acontece é basicamente a mesma coisa do que aconteceu com o cone. A diferença é que o formato da área iluminada ele segue também o formato do corpo, né? Depender, se você tem uma luz frontal, sim. Se você tem uma luz pegando em quina, aí tem aquele processo que eu falei da curva, lembra disso? Já no exercício, agora, se não me engano, foi o exercício 4 ou foi o exercício 3 da aula 18 do cone. Não é vendo aí? Porque que às vezes eu vou lembrando de algumas coisas, eu vou tentar falar tudo agora, mas pode ser que eu não consiga. E esse é um dos motivos do vídeo ficar longo. Hoje eu já falei demais, mas tudo bem. Eu vou apagar a luz, vou apagar essa luz aqui agora, pra gente ver, quer dizer, eu vou apagar a luz, vou deixar só essa luz aqui, da luminária, pra gente ver o que acontece, né? Pensamos na luz inicialmente com uma área que não tem atmosfera e não tenha nada para rebater, porque assim fica mais fácil de você, aluno, e para mim foi assim, mais fácil, entender o que acontece quando somente os feixes de luz tocam no objeto. Esse é um primeiro passo, eu acho que é fundamental para a gente, e logo depois a gente vai fazer com a atmosfera e o plano, né, a base, as paredes, outras formas que possam rebater a luz. A luz ela se propaga, né, sentido radial e retilíneo, ela não curva, né, essa é a ideia. Luz temos dois tipos, já falei isso lá desde a aula 16, se eu não me engano, quando começou a volumetria dos sólidos, né? E falamos de luz realmente no início, que é a luz, você tem luz artificial, luz natural, vai lá que eu expliquei tudo direitinho como é que tá. A luz que é natural é calor e luz artificial é mais através da eletricidade, né, criada pelo homem. Então, ela não tem a mesma intensidade que o calor, porém também o calor pode não ter a mesma intensidade que uma luz artificial, né? Isso pode variar muito. Falei também sobre alguns autores que falam que luz de vela ou chama menor também é considerado como luz artificial, porque é propagada porque a gente a gente aciona, né? Como se a gente conseguisse iniciar essa chama, mas eu considero isso também como luz natural. Por quê? Porque é calor. Eu lendo, eu cheguei a essa conclusão. Calor é luz artificial, ou luz natural. Se não for calor, é luz artificial. Se bem que a luz, né, a luz de lâmpada também ela esquenta, mas vocês entendem o que eu estou dizendo, né? Emanado do fogo, do calor, seria a luz natural. A luz do sol é a mais intensa de todas, ilumina tudo por um. E assim tá, vamos lá. Eu vou apagar a luz pra gente ver o que acontece e eu vou falando, beleza? Pera aí. Aí, com todas as luzes apagadas, eu vou tentar aqui né, ilustrar o que eu estava falando. Bom, você tem um feixe de luz, quando ele toca no objeto, no centro dele, né, no centro do corpo, no caso aqui do cilindro, você tem o ponto inicial de incidência de luz no objeto, você precisa imaginar o centro do objeto e uma linha ultrapassando isso, né, passando pelo ponto inicial de luz, de incidência de luz, pelo centro, e o oposto seria exatamente o ponto inicial de ausência de luz. Eu gosto de chamar isso aqui de ausência de luz, por quê? Porque, para mim, sombra própria ou sombra que é projetada não existe. Para mim só existe sombra, é uma só. Sombra é a projeção do objeto no plano. Já falei isso também, falo em todas as aulas. Olhem para aqui, eu tenho uma sombra aqui do objeto ó, caindo em minhas mãos. Assim, deixa eu ver se dá para ver aqui. Pronto, aqui. Isso aqui é sombra, isso aqui escuro não é, isso aqui é simplesmente a ausência de luz no objeto, beleza? Temos também as extremidades, que seriam os pontos intermediários, que é exatamente até onde os feixes de luz conseguem iluminar o objeto. Passou daí, já não tem iluminação direta. Existe a iluminação da atmosfera e existe a iluminação por rebatimento, mas diretamente um foco de luz, a não ser que tenha outro ponto de luz, pode acontecer. Está iluminando de um lado do outro, então um anula o outro, não existe ausência de luz, né? Isso acontece. Né? Quando às vezes a gente vê um jogador de futebol num campo e tem duas sombras no chão, meio que esfumaçadas, porque uma vai anulando a outra, né? Um daqueles refletores, né, que está localizado em 4 cantos do estádio ou mais, vai anulando a outra sombra e você vê o cara todo iluminado. Exatamente, é totalmente iluminado, beleza, mas é uma hipótese, beleza? Então vamos lá, se a luz toca numa quina dessa entre a base circular e o corpo, a luz vai se propagar na base também, porque a peça é uma peça cheia, a não ser que não fosse. Vou pensar nisso também.
Vou fazer porque eu não fiz isso no cone, esqueci, tá vendo aí? A gente esquece das coisas. Tem isso, eu faço isso, esqueci, agora eu lembrei. Que é quando você tem o objeto que ele é vazado. O que acontece com a sombra dentro dele? Era para ter colocado no cone, mas não, não. Quando eu fizer no cilindro, vocês vão entender basicamente com o cone, mas eu faço até depois um exercíciozinho extra do cone no final desses aqui. Que o que acontece aqui dentro é massa, é legal. Vou falar antes de fazer rapidinho. Quando você tem uma luz que passa aqui direto, então o que acontece? Se esse ponto aqui fora é o ponto inicial de incidência de luz no objeto, aqui dentro, vamos supor que, imaginando que esse seja um cilindro oco, né, seja só o formato arredondado em cima e embaixo e o corpo, né, o cilíndrico ao redor, sem estar maciço, ele é oco. Acontece que aqui dentro, aonde é luz, dentro é o ponto inicial de ausência de luz, é o ponto mais escuro do sólido. E aonde aqui atrás seria o ponto inicial de ausência de luz, aqui por dentro seria o ponto inicial de luz no objeto por dentro. Então é o oposto, de um é do outro. Eu vou fazer isso aqui para vocês verem. Ficou claro esse entendimento? Bora desenhar que é melhor para o tempo não passar e a aula ficar com 10.000 horas. Vamos lá. Pronto, voltei e só tem aqui só essa luz acesa, só tem um ponto de luz aqui acesa, né? Vai ficar uma sombra maior aqui embaixo, mas só para a gente ter uma ideia aqui do que acontece com o sólido. Deixa eu baixar mais essa luz aqui, porque essa luz precisa estar num ponto. Tá iluminado aí, tá muito iluminado, tá escuro. Não sei, acho que dá para ver. Pronto, tá bom. Então vamos lá. Forma cilíndrica, né? Então temos foco de luz no objeto, né? Que é a incidência inicial de luz e a ausência inicial de luz. Vamos representar isso aqui de maneira rápida, sem precisar de nível do olhar ponto de fuga, né? Vamos pensar nesta forma flutuando, eu não quero nada, vácuo. E vamos começar com os dois tipos de luz. Luz natural, que é toda luz que emana calor, exemplo, esse sol lindo e maravilhoso, é o ponto mais, tipo assim, é o tipo de luz natural mais forte que existe, mais intenso, mas qualquer, quase zarolho esse sol. E qualquer outro tipo de luz que não seja o sol, nem calor, eu considero como luz artificial. Natural, artificial. Pronto. E é qualquer tipo de luz que não seja esse aí. Ok? Ok. Vamos lá. Eu vou fazer alguns cilindros. Bom, cilindro é bem assim, tranquilo, né? De pensar. Eu penso num círculo que está em cima, em perspectiva, e eu penso num círculo que está embaixo, também em perspectiva. A diferença é que o círculo de baixo... Ai, que círculo bonito, olha aí. Gente, eu desenho isso aqui. Eu vou dizer a vocês, assim, né? Para cada aluno que vem tomar aula comigo, eu passo por esse processo. Eu faço aluno passar por esse processo. Pensem aí. Quantas vezes eu já não desenhei isso? Quantas vezes e quanto isso aqui não tá fresco na minha mente? Claro que de vez em quando a gente para um pouco, né? Tipo, você dá aula todo dia, você fica um período sem, você acaba... Mas eu não paro de desenhar, mas pensem nisso aí. Como é que vocês querem fazer de imediato uma coisa que você tem que ter um exercício, tem que ter um treino, tem que ter, não adianta, vão por mim. A maneira fácil de aprender só sai copiado. Você só sai superficialmente entendendo. Você copia, beleza, eu não quero isso com vocês. Até porque eu vou desenhar muita coisa, tem muita coisa para desenhar. A gente começou com o principal, eu estou fazendo com vocês o que é principal para o artista. Entender perspectiva, acreditem em mim, a perspectiva é tudo de bom, é tudo que a gente precisa, pode ter certeza. Vamos lá, eu faço mais uma, fazer algumas formas aqui. Sendo que algumas dessas aqui eu vou pensar na problemática de estar iluminada, de estar preenchida, né, de ser uma forma maciça, e outras de ser uma forma vazada, sem ser totalmente preenchida, né? Vazada. Eu vou tentar fazer 9 formas aqui. 9 formas cilíndricas. Esse aqui está bem acima do nível do olhar.
Tá bem abaixo do nível do olhar. Bem abaixo do nível do olhar. Eu quase que vejo ele por completo aqui, ó. Olha aí. 2, 4. Fazer um aqui acima do nível do olhar. Pensar aqui. Essa base circular aqui, um pouco mais aberta aqui de baixo, estar mais distante, né? Vou fazer uma outra aqui para o lado de cá, o fundo aqui mais aberto e a frente está mais aberta ainda, né? É bem mais aberto, exatamente. Maior e mais aberto. Não é isso? Não, tá errado. Meu Deus. Aí desenhei tanto a vida toda. A vida toda desenhando e errando, mas eu ia agora para ver se vocês estavam atentos, hein? Ah lá, rapaz. Tá pensando que eu vou errar uma coisa fácil, assim, só um cilindro. Nada. Então, teste para vocês. Aqui eu tenho a base, que está mais próxima de mim aqui. Provavelmente mais próxima do nível do olhar, ela fica um pouco mais estreita, do fundo um pouco mais larga porque está mais distante, né? Desse nível que está vindo para cá. 3, 6, mais 3 aqui. Essa aqui também acima do nível do olhar, ó. Eu imagino 3 pontos de fuga, eu imagino que o corpo vai ficando mais estreito. Percebam que eu não usei nenhum tipo de linha, nenhum tipo de nível do olhar, nenhum tipo de linha auxiliar para representar nenhum ponto específico aqui marcando. Eu simplesmente fui pensando nas formas, né, e fui representando. Percebam que quanto mais vocês treinarem a construção, mais prático e fácil isso aqui fica, né? Por isso que eu faço com vocês. Então, só mais 2 aqui. Vou fazer um aqui para baixo, um aqui. Acima do nível, tá como se estivesse acima do nível do olhar, né? Eu vendo a parte de baixo e a parte de cima mais arredondada do que a parte de baixo. Claro, é claro. Já se viu. 20 anos desenhando, errando sempre. Mas se pode. Pode não, rapaz. Tem mais um aqui, bem frontal aqui. As bases estão bem arredondadas, porque ele está bem ou abaixo do nível, bem abaixo do nível do olhar, né? Um cara que está bem abaixo do nível do olhar. Pronto. Vamos lá. Eu tenho um foco de luz. Vou pensar aqui que pode ser luz natural ou luz artificial. Vou começar com luz natural. Se a luz natural toca na frente do objeto, o processo é o mesmo do cone. Mesmo do cone, ó. Tocou aqui na frente, prolonga por toda a extensão do objeto, acha o ponto oposto, e o ponto oposto é o ponto de ausência inicial de luz. Vamos supor que seja uma luz tocando exatamente aqui. Então essa luz ela se propaga aqui, ó, seguindo o formato da forma geométrica aqui, que seria o cilindro. Abrir para todos os lados, ó. Abrindo para todos os lados. Então, qual o oposto a ele? Eu imagino o centro. Lembra daquele centro? Aquele centro que não pode ser exatamente no centro? Vamos pensar sobre isso, ó, ligando as diagonais. O centro fica um pouco mais abaixo. Eu ligo isso aqui ao centro, prolongo, acho lá atrás o ponto inicial de ausência de luz no objeto. Cadê os extremos? Penso naquele... Lembra da aula passada? Lembra daquele esquema? Quem não assistiu? Quem não assistiu? Vou reprisar rapidamente. 2 círculos, um círculo... Eu preciso de um eixo aqui, ó. Vou fazer já bem mais rápido agora, hein? Tem um eixo. Eu vou imaginar isso com inclinação, um eixo vertical e horizontal exatamente passando no centro. Vou imaginar que eu inclinei isto, porque eu quero visualizar isso em perspectiva. Então vamos lá. Eu tenho aqui o cilindro. Vou pegar aqui o cone, o tronco de cone para fazer.
Eu tenho aqui, né, esse eixo de um lado e do outro, perpendicular entre eles, né, 90 graus. Inclino, eu tenho um ponto aqui em cima, um ponto aqui embaixo, tem outro ponto aqui, seria isso aqui. Não fiz, mas eu vou fazer. Eu vou fazer, sempre tem alguma coisa, mas eu vou fazer. Então, imagine que quando vocês inclinam isso aqui, vocês vão inclinando, essa parte de trás sempre vai parecer que não perde a proporção, mas ela perde pouco, mas não perde. Essa parte da frente também parece sempre estar em verdadeira grandeza. Mas essa lateral aqui, esse quadrante aqui, esse daqui, né? São 4 pedaços, esse de cima, esse aqui de baixo, 2, esse lateral 3, esse 4. Parece que quando você gira, ele vai, ó, os laterais parecem perder a proporção. Por quê? Porque eles estão em distorção. Ou seja, qualquer coisa aqui nesta área, quando curva do círculo, perde a proporção. Sempre essa área será menor na distorção do que essa área que está na frente ou essa que está aqui. Então, quando eu digo aqui que eu tenho aqui os eixos, né, os eixos sempre vão estar alinhados, aqui ó, vertical, horizontal, e aí eu tenho essa distância que correu aqui para a esquerda, aqui vai correr para a direita. A mesma coisa aqui vai correr para a esquerda e aqui para a direita. Eu penso nisso em perspectiva e é sempre um pouco menor do que essa distância. Simplesmente isso. Já falei isso várias vezes em outras aulas e eu acredito que todo mundo já pegou. Então vamos lá, ó, prolongo, achei um ponto lá do outro lado, eu já tenho os dois limites, né? Os dois seriam os extremos, os pontos intermediários de que me representa o que é iluminado na figura e o que não é iluminado, né? Essa parte aqui de trás aqui que não está iluminada, vê? Essa parte aqui está iluminada na frente, né? A peça é uma peça marrom, mas ela está iluminada. Então, existe um centro aqui, ó. Por quê? Porque a luz ela vai se propagando em todos os sentidos aqui, né? Ela vai se propagando, mas chega um ponto aqui, ó, que ela passa direto, ela não consegue voltar. A luz não faz isso, ela não volta. Ela passa direto, então essa área fica sem iluminar. Aí vamos lá, vamos supor que essa seja uma peça, né? Eu sempre gosto de fazer essa suposição. Vamos pensar também nisso aqui, já falei nas outras aulas, vou falar rapidamente aqui. Tudo que você vai representar no desenho artístico tem que ter uma tonalidade, a não ser o branco absoluto, né? Até uma peça realmente branco absoluto, quando iluminada, ela não fica totalmente branca, ela tem que ter a nuance suave para representar o volume dela, até chegar à área mais escura, ela não fica totalmente branca, a não ser que seja iluminada pelo sol. Aí realmente ela vai ficar bem branca e onde não está tocando o sol ela vai ficar escura. Mas se não for o sol, provavelmente, né? Provavelmente essa peça ela vai ter uma nuance de sombra. E isso você tem que entender que tudo que você representa no papel tem que ter uma escala de tom de cinza, né? Tudo que você faz, você tem que pensar que pode vir de um cinza mais intenso, né, do preto absoluto até um cinza mais intenso, médio, até chegar no branco. Então, tudo que você faz tem que ter uma dessas tonalidades, que são uma infinidade de tonalidades, uma infinidade de tons de cinza. É só você imaginar o que a cor vai representar em tons de cinza. É fácil. Já falei em outras aulas também, outros exercícios. Pega uma foto aí qualquer que vocês achem legal aí, de algo bem colorido, sei lá, cidade de Tóquio, Japão, aqueles letreiros. Transforme esse em tom de cinza aí e olhe o que é que acontece com os tons. Veja que quando você tem vermelho, azul, verde, eles parecem, mas não são iguais. Sempre tem uma tonalidade um pouco mais, um pouco menos. Às vezes pode chegar ao mesmo tom, porque o tom está na mesma vibração. Mas naturalmente vocês vão perceber que existe uma sequência e infinidade de tons. Então vamos lá, vamos supor que essa seja um cilindro laranja, um exemplo laranja, claro. Aqui o intermediário. Estamos no lugar no vácuo, sem ausência e incidência de luz. Aqui atrás tudo vai estar bem escuro, ó. Tudo vai estar bem escuro. Tudo vai estar bem escuro. Eu já sei que daqui para trás está tudo bem escuro. Bom, aqui na frente não é laranja, então ó, já que é uma luz, se for a luz natural, ilumina tudo por completo. O que acontece aqui em cima, no vácuo, se passar direto, não tem luz voltando. Se a luz está tocando aqui, se essa é a direção exata e a luz passa direto, os feixes não conseguem tocar na parte de cima nem de baixo. Eu já sei que aqui embaixo está tudo escuro, aqui em cima também está tudo escuro. Não vejo nada. Sabendo-se que essa peça tanto faz ser preenchida, tanto faz ser maciça ou vazada. Se a luz está tocando somente aqui, é um vácuo, não tem atmosfera, não tem nada para rebater, passou direto, é tudo preto, já foi. É laranja, a luz que seria a luz, se for natural, né, bem intensa, está iluminando tudo,
eu já faço uma nuance aqui do tom de laranja. Olha aí. Tocando também pelo centro, tá tudo iluminado, ó. Eu pinto tudo. Se eu quiser deixar um filete aqui no meio, uma areazinha pequena, mais iluminada, eu deixo. A luz do sol, mas tá tudo iluminado. É tudo isso aí. Acabou. Vou repetir a mesma coisa aqui embaixo, mas vou fazer agora com luz natural para ver o que acontece. A luz está tocando exatamente aqui. Eu prolongo essa linha. Imagino do ponto de fuga que eu fiz, para não fazer essa extensão nem paralelo a essa linha, nem paralelo somente a essa. É em paralelo às duas, ou seja, indo em direção ao ponto de fuga. Então, aqui embaixo mais estreito, aqui em cima fica mais largo, né? Pensando como se tivesse infinidade de linhas indo em direção a esse ponto lá do outro lado. O que acontece aqui embaixo? Penso naquela ideia do quadro. Vejam como tudo é mais automático. Eu estou fazendo aqui só para relembrar, mas penso nisso aqui, ó, esse centro não é no meio exato, ele desce um pouquinho por causa da perspectiva. Imagina esse ponto, ao centro prolongo, já tenho exatamente aonde seria o ponto inicial de ausência de luz. Beleza. Ok, vou fechar aqui o quadrante. E qual o intermediário? Eu penso nisso aqui, penso nisso aqui, penso nisso aqui, ó. Que seria esses extremos, esses eixos. O quanto andou aqui, aqui já andou voltando. E aqui para cá vai andar quanto? E aqui para trás vai andar quanto, né? O giro é sempre o mesmo. Aqui em cima ele está vindo para a direita, aqui embaixo ele vai vir para a esquerda. Quanto ele vai andar aqui? Menos do que isso. Então eu imagino isso, porém um pouco menor aqui. Eu acho que aqui seria o suficiente. Ligo para o centro, prolongo e já tem os extremos, que seria esse ponto aqui com esse aqui atrás. O que acontece aqui atrás não recebe luz, estamos no vácuo, não tem atmosfera, não tem nada para rebater. Já falei sobre isso em outras aulas. Tudo preto, não tem luz, preto. Acabou. É isso aqui. Ó. O que acontece aqui em cima, a luz está tocando aqui, ó, direto aqui, bem direto aqui. O que acontece aqui em cima, os raios passam direto, não ilumina. A peça maciça ou não, aqui vai ficar totalmente escuro. Porque eu não posso ver, né? É uma suposição, é só uma representação imaginária, só para entendermos melhor. O que acontece com a face de trás, também totalmente escura, nessa face de cima, totalmente escura. Vamos supor que a peça seja preta. Se a peça for preta, o que acontece? Eu pinto toda ela. Vou escurecer bem ela, é preto. Só que esse preto, olha, é preto. Eu tenho que ver a cor preta. E é preto. Só que eu posso deixar ele um pouco mais, né, o preto um pouco mais cinza, quando estiver exatamente no centro desse ponto de luz. Não é isso? Por quê? Porque o ponto pode ser um foco mais forte. Somente isso, um filete branco. E logo ele volta para a representação desse cinza ficando preto, porque a peça é uma peça preta. Mas é o que acontece. Uma peça preta eu vou escurecer toda. Claro que com o degradê aqui, né? Pensando nesse degradê aqui, ó. Que à medida que for chegando bem no centro aqui, eu consigo representar. Mas é o que acontece. Beleza? Vamos fazer agora, mais uma vez, a mesma coisa, porém eu quero que a luz esteja tocando aqui em cima, mais ou menos num ponto mais entre os extremos. Não, peraí, vamos fazer logo tocando aqui no teto, melhor. Uma luz tocou aqui em cima, exatamente aqui. E aqui seria o oposto é a base do lado de trás, está totalmente escura. O que acontece aqui com o corpo, olha, tudo bem. Se for um ponto, um foco de luz que tem uma dimensão maior do que a peça, realmente os feixes passam e essa peça fica totalmente iluminada, não tem jeito, né? Mas eu estou supondo aqui que os feixes de luz saem de um ponto que é menor do que a figura. Se é menor do que a figura, então a luz passa direto, só ilumina esta área. O que acontece ao redor dela? Tudo escuro. Não é isso? Senão, tudo estaria claro, né? Imaginando que a peça fosse mais estreita do que o ponto de luz, realmente tudo estaria bem claro. Mas olha aí. Porque se o foco de luz for maior, o que acontece? A luz corre ao lado da peça. Então acaba iluminando, sim, com certeza. Ilumina todos os lados. Pensem sobre isso, né? Essas dúvidas têm que ser tiradas. Isso é importante
Para gente que quer desenhar de tudo e aprender totalmente o que significa a perspectiva artística, viu, galera? Trabalhando com vocês aqui é uma coisa que eu acho difícil vocês encontrarem um material como esse do que eu estou passando aqui para vocês. É difícil vocês encontrarem isso aqui. Por que eu decidi dar aula no YouTube, né? Eu tenho alunos que vêm aqui de vez em quando, beleza, poucos, bem poucos, mas por que eu decidi? Porque aqui eu tenho a capacidade de ampliar esse conhecimento, né? Eu não vou ficar com conhecimento para mim para sempre. Uma hora eu não vou estar mais aqui. Preciso passar isso para vocês. Vocês têm que entender isso aqui. Vocês precisam ser melhores, né? E ter esse conhecimento. Não que vocês não tenham. Por favor, todo mundo aí pode estar desenhando bem pra caramba, mas tirar essas dúvidas mínimas pode ajudar muito mais a vocês, ok? A peça é verde, sei lá, é verde. A luz está iluminando aqui em cima. Se for uma luz intensa, como a luz do sol, eu vou achar qual a tonalidade de cinza que me representa esse verde que eu quero. Se é um cinza claro, se é um cinza médio, se é um cinza escuro. Eu vou determinar aqui, ó. Pronto, acabou, todo iluminado. Beleza. Vou fazer a mesma coisa aqui. A mesma coisa, ó. Tocou em cima, embaixo está totalmente escuro. Em cima aqui, ó, o que acontece? É um verde, só que a luz que está tocando aqui é uma luz artificial. Então, acontece o seguinte, eu ilumino tudo aqui, né? Se essa luz for maior do que a peça, naquela suposição, aqui também ilumina, então não precisa escurecer. Eu posso deixar tudo no tom verde que eu quero representar. O tom verde. Porém, aqui em cima eu vou ter... e aqui embaixo também. Tanto aqui em cima quanto aqui embaixo, eu vou ter uma perca de intensidade da luz, tanto correndo pelo corpo do objeto, quanto aqui em cima. Então, aqui em cima eu posso já começar... É difícil, né? Tem que ser uma peça bem pequena. Aqui. Mas não dá, porque a peça é grande, né? Então ilumina, não, ilumina, aqui ilumina. Só não ia funcionar se aqui tudo estivesse escuro, a peça fosse pequena, o foco de luz fosse pequeno. Aqui em cima eu teria um ponto mais intenso e à medida que for saindo, mais claro. Mas nesse caso aqui não, fica tudo bem iluminado. É só aqui fora que eu faço, ó, lembram daquele traço que eu faço escuro ficando claro? Vai acontecer aqui embaixo porque a luz vai perder intensidade à medida que vou ficando distante do objeto. Ele provavelmente vai aparecer algo parecido com isso aí. Vamos para outras possibilidades. Tenho aqui mais 2. Eu fiz menos, fiz 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 peças. Mas vamos lá. Quero trabalhar aqui com a luz tocando neste ponto. Agora, vamos lá. Luz tocando nesse ponto. Propaga aqui para o lado. Não, peraí, vou botar um pouco mais para cima para a gente ver o degradê. Né? Um pouco mais em cima para a gente ver o degradê. Então, ela vai direto aqui. Tanto para lá quanto para cá. E para cá é que direção? Vamos achar o centro desse quadrado, né? Imaginar aqui o quadrado, ou do círculo. Imaginar o centro desse círculo, ele fica um pouco mais baixo, está em perspectiva. Então, o centro dele não é no centro exato, ele é mais para o canto, né? Lembra disso aqui? Ó, centro. Você inclinou, a parte de baixo sempre vai parecer, que está mais distante, né? Vai parecer menor do que a parte que está mais próxima de você. Isso é perspectiva. Ligo esse ponto ao centro, prolongo, já tenho o ponto inicial de ausência de luz. Beleza. Como é que eu faço para achar as extremidades? Imagina esse centro, imagina esse centro, imagino esse centro aqui e imagina esse centro aqui. O quanto correu para baixo? Aqui correu para cima. A direção é essa aqui, cima. Então esse aqui vai subir, esse aqui vai descer, né? Que é o extremo. E o quanto é que sobe? Então isso que andou aqui, aqui vai andar um pouco menos. Isso que andou aqui, aqui também vai andar um pouco menos. Então provavelmente é algo parecido com isso aqui, ó. Pronto, e aqui eu tenho os extremos, tanto desse lado quanto desse daqui. O extremo ali atrás aqui. Tá, aí eu vou dizer, vamos lá, tenho duas possibilidades. A peça é maciça, a peça não é maciça. Aqui a peça é maciça. Vamos começar, a peça é maciça. Então a luz desceu, veio para cá. Então, se a peça é maciça e eu quero representar aqui a iluminação, né, o tom de cor que tem o objeto, vamos supor que seja um objeto vermelho, não sei, azul escuro, ou um vermelho que é mais intenso. Eu vou imaginar aqui o vermelho, ó. Nessa direção, eu vou iluminar, eu vou representar o que seria o tom vermelho. Por que eu estou fazendo nessa direção?
Porque vamos supor que seja uma luz que não seja uma luz tão intensa. Aqui embaixo, esse vermelho vai estar um pouco mais escuro do que o vermelho aqui em cima, já que ele veio perdendo a intensidade do brilho saindo desse ponto inicial. Isso vai acontecer. Tanto no plano, na área plana, quanto na área curva. Vou fazer aqui agora. É um vermelho, então, ó, já ilumina aqui. Tudo vermelho, ok. Até esse intermediário. Desse intermediário para trás, como não é uma área que não tem nada para rebater, não tem atmosfera, não tem nada, tudo vai estar bem preto. Eu já escureço tudo logo, ó. É preto, acabou. Não tem nada, não chegou luz, já era. Nesse caso aqui, nessa hipótese aqui, em todas as peças, não chegou luz, já era. Aí, aqui o que acontece, o vermelho, ele vai, já que está aqui, percebam, o radial é esse daqui, ó, é nesse formato, ó, o foco de luz. Então, à medida que for descendo aqui, ó, pensem nesse radial aqui, ó, pensem nisso, pensem nessa curva aqui. Eu vou desenhar para vocês verem, ó. Pensem nisso aqui, ó. Isso é o radial que representa a direção de intensidade da luz, porque ela vai se propagando assim, mas ela vai curvando, ela vai perdendo, ela está saindo assim, ó. Lembram disso? Ela vai perdendo a intensidade à medida que for indo lá para baixo. Então eu posso escurecer tanto aqui assim, com aquele traço escuro ficando claro aqui embaixo. E eu posso, ó, aqui trazer mais para cima essa área de ausência de luz. Por causa da direção de luz. A direção de luz no formato circular é diferente do que no formato plano, né? Ela precisa percorrer a forma da figura, do sólido, né? Então, isso aqui pode acontecer, ó. Exatamente assim. E se for uma luz muito fraquinha, eu posso chegar a escurecer bastante aqui o fundo, para perceber esse degradê e essa ausência de luz no objeto. Beleza? Pronto. Só que eu vou fazer outro igual a esse, porém a peça vazada. O que acontece com a peça vazada? Vamos lá. Aqui, ó. Tem um ponto de luz tocando exatamente aqui, mais ou menos mais um pouco no canto, né? Mas eu posso botar para qualquer direção, viu, galera? Eu boto aqui no canto, pode ser totalmente aqui do lado, pode ser no centro. Vocês decidem. Estão aprendendo para isso. Coloquei aqui, depois eu faço o exercício assim para vocês verem. Ponto inicial de incidência de luz no objeto. Acho o centro vai estar um pouquinho mais para baixo. Prolongo. Outro lado. Aqui em cima já sei. Faço aquele extremo, os extremos, né? Olha aí. Então eu tenho, andou para cá um tanto, andou para cá outro tanto. Aqui vai andar um pouco menos, aqui vai andar para frente também um pouco menos. Ligo para o centro, prolongo, então eu tenho os intermediários. Nesse caso aqui não tem nada para rebater, eu já escureço. Pronto, já resolvi. Só que a luz está tocando aqui em cima. Então o que acontece? A luz, ó, essa área daqui, ó lá, peça azul. Aí eu ilumino tudo aqui. Quer dizer, faço um degradê sutil de um azul, como se fosse um azul claro. Ó, fiz aqui, beleza. Aqui no meio eu deixo um pouco mais para representar a luminosidade. Quando vocês fizerem o desenho, tente fazer um só pensando nas coisas, sem marcar. Só para ver como fica legal. Só para vocês verem como fica legal. Eu faço aqui marcando para que todos entendam, né? Mas dia desse fazer umas peças soltas aí, só para finalizar. Então eu faço isso aqui. E o que acontece aqui em cima? Bom, aqui em cima já tenho essas marcações. Eu vou pensar o seguinte: o que está dentro, já que a peça é vazada, sempre será o oposto do que está na peça do lado de fora. Lembrando que aqui, ó, já que se for uma luz natural, não, está tudo bem iluminado. Mesmo tocando aqui, tudo aqui está bem iluminado. Se for uma luz artificial, pode chegar a acontecer isso aqui, ó. Eu venho um degradê de baixo para cima, mas beleza. Então o que acontece aqui dentro? Aqui dentro acontece o oposto. Se aqui fora é iluminado, aqui dentro é a parte escura, certo?
E se aqui fora é a área mais escura do objeto, lembra que é o oposto, o ponto inicial de ausência de luz? Aqui dentro será o mais claro, beleza? Então há um degradê voltando. Há um degradê voltando aí, ó. Eu tenho que imaginar que daqui para cá, ó, eu tenho um degradê, que ele vai vindo para aqui e vai ficando claro até chegar nesse ponto. E a mesma coisa do outro lado, ele vai saindo daqui, vai para o outro lado e vai ficando meio escuro, porque na parte de dentro, nessa área daqui, ele vai estar bem escuro, porque aqui fora ele está claro. E na área de lá é o contrário. Onde ele está bem escuro, dentro ele é o ponto mais claro, né? Vou descer um pouco mais aqui, ó, para dar uma volumetria melhor, uma profundidade melhor. E ele vem, ó. É claro que mesmo a luz entrando aqui, a luminosidade dentro é menor do que a área de fora, né? É menor, porque é mais fechado. Tenta fazer a mesma coisa aqui. Vamos ver o que acontece aqui. A luz tocando exatamente neste ponto aqui. Quase no topo. Aqui, ó, ponto inicial de incidência de luz. Qual o oposto a ele? Imagina o centro aqui, um pouco mais para trás. Qual o oposto a esse ponto? Exatamente aqui, ó. Ponto inicial de ausência de luz. Qual intermediário? Eu penso aqui, ó, na linha, o centro. Fico imaginando aqui o centro. Tanto andou aqui para o lado um pouquinho, andou para trás. Aqui andou para cá um pouco mais, só um pouco mais do que o que seria aqui. Ligo para o centro, prolongo. Então eu tenho aqui já intermediário tanto de um lado quanto do outro. E aí, se a luz está tocando aqui em cima, aqui já sei que está totalmente escuro, não tem nada para rebater. Eu já escureço logo. Pronto. Eu podia fazer 2 aqui ou 3 sem isso, né? Ó, vamos pensar que vai voltar. Vamos pensar aqui com a atmosfera. Vamos pensar que a gente não fiz nenhum com a atmosfera. Esse aqui seria a aula geral, onde eu explico das duas maneiras, no vácuo e no espaço real. No espaço real. Essa aqui seria geral. Então essa aqui é geral. Essa luz aqui começa mais intensa lá no fundo, vai ficando mais suave vindo aqui para frente. Vamos fazer esse aqui assim. A peça é verde, então ó, eu vou iluminar esse verde, eu vou visualizar esse tom de verde saindo daqui de trás, ele vem aqui para frente e vai ficando mais iluminado à medida que chega no centro. Ó. Mesmo sendo a luz bem intensa, eu posso fazer isso aqui. Ó. Eu deixo tudo por 1, ou eu faço essa área lateral um pouco mais iluminada, né? E deixo ele ir perdendo. Vamos lá. Se a peça for aberta, o que acontece aqui dentro? Aqui dentro é o oposto. Bom, se aqui está bem escuro, aqui vai ser o ponto claro. Se aqui é o ponto claro, aqui vai ser o ponto mais escuro. Aqui é o intermediário, aqui um outro intermediário está aqui do lado. Então eu vou fazer isso. Aqui é o ponto mais claro. Então, totalmente iluminado. E vindo aqui para frente, daqui, ó, eu vou perdendo essa luminosidade. E eu vou escurecendo à medida que vai chegando aqui. E quando chegar aqui, eu vou escurecer até chegar o ponto inicial de incidência de luz no objeto. Por quê? Porque esse ponto inicial de luz aqui, sempre tem esse ponto inicial de luz aqui por fora, na parte de dentro é o ponto que ele menos recebe luz. Ok? E aí eu vou descendo aqui, ó, e vou tentando fazer um degradê, porque toda essa luz aqui fora, ela sempre será um pouco mais forte na borda de cima do que embaixo. Porque o feixe pode ir perdendo a intensidade, ficando mais distante, né? Ele tá tocando aqui assim, né? Eu imaginei aqui em cima o ponto de luz. Aqui. Vou fazer ele mais bonitinho. Então seria isso aqui, ó. Com isso eu consigo dar volumetria à forma cilíndrica. Vou fazer os dois últimos aqui. Se a luz está tocando exatamente, né? Vamos lá. Exatamente em cima e for uma peça vazada, né? Vamos lá. Ó.
tudo iluminado dentro. Eu posso fazer uma leve sombra tanto de um lado quanto do outro. Não tem dificuldade não. Posso representar a tonalidade. E do lado de fora, né, já que tem atmosfera e tudo para rebater, eu posso fazer uma sombra um pouco só mais intensa. Mas também vai estar iluminado. Não tem problema algum. Eu só vou ver a representação do que seria a projeção de sombra dentro do plano que eu faço na próxima etapa. Se aqui eu tenho um ponto de luz tocando bem aqui no centro do objeto, né? Mais ou menos aqui, prolongo aqui, eu imagino no ponto de fuga, imagino aqui o outro lado, ponto de fuga, fecho o outro lado. Cadê os intermediários? Seria intermediário metade, 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 correu X, aqui corre Y. Ponto de fuga, prolongo aqui. Aqui eu tenho intermediário, eu tenho um intermediário lá atrás. Luz ali, aqui é sombra, então ó, tem atmosfera, então eu faço um degradê de que ele vai vindo, ó, tanto de um lado quanto do outro. E dentro, quer dizer, se a luz passa direto, se for uma peça que é maciça, né? Aqui eu vejo ela totalmente preenchida na mão, devagar, para representar a tonalidade que é a figura, né? A tonalidade que é essa figura aqui. A gente passou direto, aqui em cima vai estar um pouco mais iluminado e aqui embaixo menos. Beleza, galera, olha aí, pronto, terminamos essa aula, né? Depois de 10.000 horas, me perdoem, é porque demora, é muita coisa. Quem gostou aí, curte, comenta e compartilha, eu agradeço muito, obrigado a vocês aí pela atenção, né? Divulgue aí para o canal ter mais visibilidade e até os exercícios. Obrigado, galera, mais uma vez. Fica com Deus todo mundo, um beijão, até mais, tchau, tchau.